Você sente que há algo bloqueando sua vida? Como se tudo estivesse preso, travado, sem explicação. As portas não se abrem, os caminhos parecem fechados, as bênçãos demoram a chegar. Talvez existam nós espirituais que precisam ser desatados. Hoje, através desta poderosa oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São José, você vai pedir ao céu para desatar os nós do sofrimento, da escassez, das brigas e das aflições. Uma oração feita com fé, capaz de romper correntes espirituais, abrir os caminhos fechados, trazer proteção divina e quebrar toda influência maligna que tenta atingir você e sua família. Fique comigo até o final deste vídeo, porque cada palavra desta prece é uma chave espiritual. Durante a oração, portas serão abertas, bênçãos começarão a se manifestar, e você sentirá que Deus está agindo agora mesmo na sua vida. Então, respire fundo, coloque o nome das pessoas que ama nos comentários. E permita que Nossa Senhora e São José intercedam por você diante do trono de Deus, desatando todos os nós que aprisionam sua caminhada. Iniciemos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, invocada com o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e vós, glorioso São José, esposo fiel e guardião da Sagrada Família, nesta prece solene vos dirigimos nossos corações. Diante do trono eterno do Altíssimo, suplicamos vossa intercessão poderosa, para que todos os nós espirituais, materiais e familiares que aprisionam esta vida sejam desfeitos pela graça infinita de Deus. Ó Mãe Puríssima, nascida sem mancha, que fostes escolhida para ser o caminho da redenção, olhai para os laços que me aprisionam. Olhai para os obstáculos que me cercam e para as correntes invisíveis que o inimigo tentou amarrar em minha história. Vede as teias que os espíritos do mal lançaram para impedir o avanço da minha alma. Vede as palavras malditas proferidas contra mim, os desejos perversos dos corações invejosos e os laços obscuros das bruxarias e feitiçarias que tentam tocar minha vida. Que, pela luz divina que habita em vós, toda essa escuridão seja dissolvida diante da presença do Senhor. Virgem Santíssima, desatadora dos nós, estendei vossas mãos santas e puras sobre cada nó que impede a realização da vontade de Deus em minha vida. Tocai com a delicadeza celestial cada situação que se tornou emaranhada, cada confusão que trouxe dor, cada empecilho que se levantou contra minha paz. Vós que, com paciência maternal, desatais o que os homens não conseguem resolver, olhai para as tribulações que me cercam. Desfazei os nós da maldade dos inimigos, os nós das palavras negativas, os nós das tramas espirituais, os nós da pobreza e da falta de oportunidades, os nós das brigas familiares e das divisões que o inimigo tenta semear. Ó São José, homem justo e fiel, que vivestes em obediência à vontade divina e em silêncio contemplativo diante dos mistérios de Deus, dignai-vos a acolher esta súplica. Vós que guardastes Jesus e Maria com amor, guardai também esta vida e este lar. Que nenhuma influência das trevas se mantenha presente. Que as armadilhas preparadas pelos inimigos sejam desfeitas. Que a inveja perca o poder de ferir. Que a discórdia seja transformada em reconciliação e que a paz celestial reine em cada coração desta família. Vinde, São José, protetor dos trabalhadores e sustentáculo das famílias, e colocai vossa mão sobre as dificuldades financeiras que nos afligem. Que cada dívida seja vencida, que cada obstáculo no trabalho seja vencido pela graça divina, que cada caminho travado pela escassez seja aberto pela providência do Altíssimo. Que o dinheiro que entra em nossas mãos seja abençoado e multiplicado para o bem, sem desperdício, sem injustiça e sem desordem. Que o sustento não falte e que o lar seja sempre guardado pela bênção divina. Ó Nossa Senhora Desatadora dos Nós, diante de vós estão depositadas as dores da alma e as inquietações do coração. Sabeis o quanto é árduo caminhar quando o inimigo cerca os passos. Sabeis quantas vozes contrárias tentam lançar maldições e quantos corações invejosos desejam um tropeço. Intercedei, ó Mãe, diante de vosso Filho, para que toda influência espiritual contrária ao bem seja aniquilada. Que todo mal enviado, toda palavra lançada, toda obra de feitiçaria,
macumba ou maldição seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Que o poder do sangue do Cordeiro lave todo resquício de maldade e restaure tudo o que foi ferido. Que as energias destrutivas sejam dissipadas, que as correntes sejam quebradas e que toda opressão espiritual caia por terra diante da majestade divina. Que nenhum espírito impuro tenha domínio, que nenhuma força das trevas encontre morada, que nenhuma tentativa de destruição alcance êxito. Ó São José, defensor dos que sofrem e amparo dos que clamam pela providência, rogai a Deus por esta vida que se encontra diante de vós. Intercedei para que o equilíbrio seja restaurado, para que a paz reine, para que a abundância do céu substitua a escassez da terra. Ajudai a transformar as dificuldades em degraus de fé, e que cada passo seja guiado pela sabedoria divina. Nossa Senhora desatadora dos nós, vós que conheceis cada detalhe da alma humana, conheceis também os conflitos do lar, os desentendimentos que ferem, as palavras que se tornam lanças e as feridas que o tempo não conseguiu sarar. Colocai vossa presença nos corações endurecidos, acendei a chama da reconciliação entre aqueles que se distanciaram. Que o perdão floresça onde o rancor habitou, que o diálogo se restabeleça onde o silêncio feriu, que o amor renasça onde o inimigo semeou discórdia. Ó Mãe Santíssima, que em cada detalhe revela o amor de Deus, fazei que esta família viva sob o manto da harmonia celestial. Que as divisões cessem, que as palavras ferinas sejam transformadas em bênçãos, que as feridas espirituais sejam cicatrizadas pela presença do Espírito Santo. Que as paredes deste lar sejam protegidas contra toda invasão do mal, e que os corações que o habitam se mantenham unidos em Cristo. Virgem Imaculada, rogo que vossa intercessão alcance também os caminhos profissionais, financeiros e espirituais desta vida. Que cada obstáculo seja desfeito, que cada impedimento seja retirado e que cada bênção se manifeste no tempo determinado por Deus. Que o trabalho seja abençoado, que os ganhos se multipliquem, que o sustento venha de forma justa e que a abundância divina substitua toda carência. São José, exemplo de justiça, dignidade e paciência, intercedei para que a esperança jamais se apague. Que o desânimo não domine, que a fé não se enfraqueça, que a confiança em Deus permaneça firme mesmo diante das provações. Ajudai a caminhar com prudência e coragem, a permanecer fiel ao propósito divino e a conservar a paz mesmo em meio às tempestades. Nossa Senhora desatadora dos nós, que em cada gesto revela a ternura de Deus, olhai para os sofrimentos desta vida e conduzi-os ao coração de Jesus. Que o Filho amado acolha as preces e envie as bênçãos necessárias. Que as correntes que o inimigo colocou para atrasar a prosperidade sejam quebradas. Que toda palavra maldita proferida contra esta vida perca o poder. Que toda intenção contrária seja anulada. Que nenhuma energia maligna encontre repouso onde a presença de Cristo habita. Virgem Santíssima, rogai para que cada nó espiritual que impede o progresso seja desfeito. Que os laços de amargura se transformem em laços de fé. Que as amarras da escassez sejam substituídas pela abundância. Que as correntes da discórdia sejam substituídas pela unidade. Que os nós invisíveis, feitos de inveja, de maldade e de confusão, sejam desfeitos um a um sob a vossa intercessão. São José, guardião dos humildes, conduzi esta vida pela estrada da santidade e do equilíbrio. Que cada pensamento seja iluminado, que cada decisão seja inspirada, que cada passo seja acompanhado pela sabedoria do Espírito Santo. Que a presença do Senhor encha esta casa, este trabalho, esta família e todos os caminhos que se abrirem daqui para frente. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, sede refúgio constante contra todo ataque espiritual. Que o vosso manto cubra e proteja de todo olhar invejoso, de toda palavra negativa e de toda energia destrutiva. Que os inimigos sejam impedidos de agir. Que todo mal lançado retorne ao nada, não para ferir ninguém, mas para mostrar que o poder do bem é maior. Que a justiça de Deus prevaleça sobre qualquer obra das trevas. Virgem Maria e São José, intercedei juntos como pais espirituais diante do trono de Deus. Que o Senhor olhe para esta vida e derrame sobre ela sua bênção redentora. Que
Que os caminhos sejam iluminados, que o lar seja purificado, que os vínculos sejam restaurados, que a abundância seja restituída e que toda forma de mal seja destruída pela presença do amor eterno. Ó Senhora desatadora dos nós e São José protetor da Igreja, sede defensores desta alma. Que o inimigo seja afastado, que as tentações sejam vencidas, que as correntes invisíveis sejam desfeitas e que o nome de Deus seja glorificado em cada vitória. Que nenhuma escuridão permaneça, que nenhuma dívida se torne fardo insuportável, que nenhum conflito se mantenha vivo. Que tudo se renove na luz da misericórdia divina. Que o Espírito Santo habite plenamente nesta vida, guiando cada passo, iluminando cada escolha e purificando cada ambiente. Que o Senhor conceda prosperidade, harmonia, estabilidade, serenidade e proteção total contra os males visíveis e invisíveis. Que o coração se mantenha firme no amor, sustentado pela fé e amparado pela intercessão da Sagrada Família. Nossa Senhora desatadora dos nós e São José, em união de amor e obediência, rogai por nós diante do Altíssimo. Que o céu intervenha em cada situação, que a libertação aconteça em todas as áreas, que a paz se estabeleça e que a vida seja revestida de graça, abundância e vitória. Glorificado seja Deus, que age através da vossa intercessão. Exaltado seja o nome de Jesus, que liberta, protege e transforma. Bendita seja Maria, que desata o impossível. Bendito seja José, que protege e sustenta. Que, sob esta oração, cada nó do mal seja desfeito, cada laço da treva destruído e cada bênção prometida concretizada. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Imaculada, invocada como Nossa Senhora desatadora dos nós, e vós, glorioso São José, fiel guardião do Redentor e protetor da Sagrada Família, neste momento sagrado elevo esta oração diante do trono eterno de Deus. Que cada palavra que se eleva alcance o coração divino e que, pela vossa intercessão, todas as amarras que paralisam esta vida sejam desfeitas. Ó Mãe cheia de ternura, vós que trazeis nas mãos puríssimas os fios entrelaçados da existência humana, contemplai esta alma que se encontra diante de vossa presença. Olhai para os nós que se multiplicaram ao longo dos dias e que se tornaram pesados demais. Vede os caminhos bloqueados, as portas que se fecharam, os sonhos que ficaram paralisados e as esperanças que se enfraqueceram. Rogai diante do Altíssimo para que cada nó que aprisiona seja tocado pela graça e desfeito pela misericórdia. Ó Senhora, que desata o que os homens não conseguem resolver, que acalma as tempestades da alma e guia os passos confusos em direção à luz, olhai para todos os nós que se formaram em minha vida. Os nós das decisões erradas, os nós das palavras que feriram, os nós da injustiça, os nós do medo, os nós das perdas, os nós das limitações e os nós das correntes espirituais que tentam me impedir de avançar. Desfazei, com o poder do amor de Cristo, cada nó oculto, cada trama invisível, cada amarra lançada pela inveja ou pelo ódio. Glorioso São José, guardião das promessas de Deus, modelo de paciência e fidelidade, olhai com compaixão para esta prece. Fostes escolhido para proteger o Salvador e a Virgem Maria. Protegei também este lar, esta família, esta jornada. Que nenhum mal alcance o coração dos que aqui vivem. Que cada sombra se afaste e que o inimigo seja impedido de agir. Que as tramas das trevas sejam desfeitas, que os planos da maldade sejam anulados e que a paz reine onde antes havia inquietação. Ó Mãe Santíssima, vós que intercedeis sem cessar pelos filhos que recorrem ao vosso amparo, apresentai diante de Deus cada área desta vida que precisa de transformação. Que os nós da escassez financeira sejam desfeitos. Que as portas de prosperidade, estabilidade e sustento se abram diante da providência divina. Que o pão não falte à mesa, que o trabalho seja abençoado, que as oportunidades se multipliquem e que toda situação de aperto seja substituída pela abundância do céu. Nossa Senhora desatadora dos nós, apresentai também diante de Deus os nós que se formaram nos relacionamentos e na convivência familiar. Quantas vezes palavras se tornaram armas e corações se distanciaram. Quantas vezes o inimigo semeou discórdia e ergueu muralhas invisíveis entre os que deveriam se amar.
Intercedei, ó Mãe, para que os vínculos sejam restaurados, que o diálogo retorne, que a compreensão renasça e que o perdão floresça em cada coração ferido. São José, modelo de serenidade e equilíbrio, guardai cada família que vive em desarmonia. Que os lares marcados por disputas encontrem reconciliação, que os corações endurecidos sejam tocados pela paz, que as feridas sejam cicatrizadas pelo Espírito Santo. Que a presença de Deus habite em cada ambiente e que nenhum poder das trevas se mantenha dentro das casas que se colocam sob vossa proteção. Ó Senhora desatadora dos nós, intercedei para que as amarras espirituais sejam quebradas. Há laços invisíveis feitos por mãos perversas, há palavras proferidas em momentos de ira, há olhares carregados de inveja e intenções impuras lançadas contra a vida dos filhos de Deus. Intercedei diante do Altíssimo para que toda influência maligna seja neutralizada, que toda energia destrutiva seja desfeita, que todo mal desejado perca direção e desapareça no poder da cruz de Cristo. Ó São José, que enfrentastes a perseguição e a fuga para proteger Jesus, protegei também esta vida contra toda perseguição visível e invisível. Que os inimigos sejam impedidos de agir, que as ciladas sejam destruídas, que as setas do mal não encontrem alvo. Que as portas abertas para o mal sejam seladas pela presença do Espírito Santo e que nenhuma armadilha tenha êxito. Virgem Maria, Senhora cheia da graça, peço que vossas mãos continuem a trabalhar nos nós da minha história. Vós que não cessais de interceder, continuai a agir nas situações que parecem sem solução. Tocai as decisões, os projetos, os caminhos. Tocai os sentimentos e os pensamentos. Que cada área da vida, espiritual, emocional, profissional e familiar, seja conduzida pela sabedoria divina. Ó Rainha dos céus, consagro diante de Deus toda a minha vida. Consagro o passado, com suas dores e quedas. Consagro o presente, com seus desafios e lutas. Consagro o futuro, com seus sonhos e esperanças. Que cada passo seja guiado pela luz do Espírito Santo. Que cada decisão esteja de acordo com a vontade do Altíssimo. Que minha mente seja iluminada pela verdade e meu coração fortalecido pela fé. Ó São José, consagro a vós minha vida e minha família. Que o vosso exemplo de fidelidade e prudência inspire cada um dos nossos dias. Que as palavras proferidas dentro deste lar sejam abençoadas, que o trabalho de nossas mãos seja multiplicado e que o nome de Deus seja glorificado em tudo o que fizermos. Guardai nossos caminhos, afastai-nos das tentações e livrai-nos das armadilhas espirituais. Nossa Senhora desatadora dos nós, apresentai ao trono de Deus todas as minhas limitações e fragilidades. Intercedei para que a graça divina transforme o que está paralisado. Que o medo seja substituído pela confiança, que o desânimo seja substituído pela coragem, que a indecisão seja substituída pela sabedoria. Que nenhuma palavra de destruição tenha poder. Que os inimigos sejam confundidos, que suas intenções percam direção e que toda armadilha caia por terra antes de tocar qualquer membro desta família. Ó Senhora, abridora de caminhos, rogai ao Altíssimo para que todas as portas fechadas se abram diante do propósito divino. Que as oportunidades que estavam retidas sejam liberadas. Que os projetos que estavam travados ganhem movimento. Que os recursos que estavam bloqueados fluam. Que tudo que pertence à vontade de Deus encontre realização e que nada impeça o cumprimento do plano celestial. São José, guardião da providência, intercedei para que esta casa seja abençoada. Que o sustento seja constante, que o trabalho seja estável, que a fartura alcance cada membro da família. Que a prosperidade não se limite ao material, mas se manifeste também na paz interior, na união, na fé e na sabedoria. Que as dificuldades sejam passageiras e que as bênçãos permaneçam. Ó Mãe do Redentor, peço que vossas mãos continuem desatando os nós que ainda restam. Que os laços da ansiedade se desfaçam, que os nós da aflição se desatem, que os nós do medo se abram, que os nós da dor sejam transformados em aprendizado e que os nós espirituais deixem de existir. Que cada barreira desapareça diante do poder do amor divino. Ó São José,
Companheiro fiel das almas justas, guardai os pensamentos e sentimentos daqueles que buscam o bem. Que a mente não se contamine com a maldade do mundo, que o coração não se perca nas ilusões e que o espírito permaneça firme na fé. Que cada palavra dita e cada gesto praticado estejam em sintonia com o amor de Deus. Virgem Santíssima, Senhora desatadora dos nós, intercedei também pelos caminhos espirituais. Que nenhuma influência obscura se aproxime. Que as ciladas dos inimigos espirituais sejam destruídas. Que os trabalhos malignos percam eficácia. Que o sangue de Cristo cubra cada um dos meus dias. Que o Espírito Santo ilumine cada noite. Que a graça divina envolva minha casa e que a proteção celestial guarde cada membro da minha família. Ó Mãe de misericórdia, colocai sob vosso manto todos os que amo. Guardai-nos de acidentes, enfermidades, violências e de qualquer tentativa do inimigo de nos atingir. Que os anjos de Deus permaneçam à nossa volta, impedindo qualquer invasão do mal. Que os caminhos sejam iluminados, que os passos sejam firmes e que a vida se mantenha em paz. Ó São José, defensor da fé, rogo que vossa presença espiritual esteja sempre ao redor desta família. Que vossos braços invisíveis sustentem o que parece frágil, que vossa sabedoria inspire nossas decisões e que vossa intercessão traga serenidade nos momentos de incerteza. Que esta casa permaneça sob a proteção da Sagrada Família e que nada de ruim encontre espaço entre nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, vós que sois espelho da humildade e canal da graça, apresentai diante do Senhor esta consagração completa. Consagro minha mente, para que pense com sabedoria. Consagro minhas mãos, para que realizem o bem. Consagro meus lábios, para que falem apenas palavras de edificação. Consagro meus caminhos, para que conduzam à luz. Consagro meu coração, para que seja morada do amor divino. Ó Mãe querida, intercedei para que cada área da minha vida seja conduzida pela vontade do Altíssimo. Que a fé seja inabalável, que a esperança seja constante, que o amor seja puro e que a paz se estabeleça de modo definitivo. Que nenhum mal espiritual ou material possa romper o equilíbrio conquistado pela graça divina. São José, cooperador fiel da providência de Deus, pedi ao Senhor que conceda sabedoria em cada decisão, paciência em cada dificuldade e prudência em cada ação. Que os bens espirituais e materiais sejam usados de maneira justa, que a família permaneça unida e que o nome de Deus seja sempre exaltado. Virgem Maria, Mãe Imaculada, Senhora que desata os nós e abre as portas que estavam trancadas, rogo que vossa intercessão alcance agora todos os pontos de minha vida. Onde há escuridão, trazei luz. Onde há bloqueio, trazei passagem. Onde há confusão, trazei clareza. Onde há medo, trazei confiança. Onde há desânimo, trazei fé. Onde há ausência, trazei plenitude. São José, Pai protetor e fiel servidor de Deus, coloco sob vossa guarda cada pessoa que faz parte da minha família. Guardai nossos passos, protegei nossos dias, orientai nossas decisões e afastai de nós toda maldição, inveja ou palavra negativa lançada por outros. Que o lar se torne morada da paz e refúgio de bênção. Ó Senhora desatadora dos nós e São José, intercedei juntos diante do Altíssimo, para que tudo que estiver amarrado em minha vida seja libertado. Que as correntes sejam quebradas, que as amarras desapareçam, que os bloqueios se desfaçam e que as portas se abram. Que nenhuma obra das trevas prospere e que toda bênção prometida por Deus encontre realização. Que esta consagração alcance o trono divino e que a graça do Espírito Santo permaneça sobre esta casa e esta família. Que a presença de Deus purifique cada ambiente, abençoe cada pessoa e restaure tudo que foi ferido. Ó Senhora desatadora dos nós e São José, guardai-nos de todo o mal visível e invisível, e fazei que nossa vida seja sinal da vitória da luz sobre as trevas. Que o nome de Deus seja exaltado em cada conquista, e que a paz de Cristo reine para sempre em nossos corações. Amém.